Olá, meus amigos! Hoje eu estou aqui com a presença ilustre do Dr. Peter Liu, que é meu amigo, tem um canal incrível no YouTube. Você já deve seguir o canal dele. Se você não segue, já vai lá, Dr. Peter Liu, e vai seguir. E hoje a gente vai falar com você sobre como parecer 10 anos mais jovem. Ele é um grande conhecedor da medicina chinesa e ajuda seus pacientes a retomarem a saúde e também a parte se sentir bem com eles mesmos e parecer pela saúde, que tem 10 anos mais jovem. Eu queria pedir algumas dicas para ajudar você nesse aspecto hoje. E se você tem alguma pergunta que você gostaria de saber, já deixa aqui nos comentários que a gente depois vai procurar responder algumas perguntas. Se gosta de conteúdo de saúde, já curte esse vídeo para o YouTube e outras plataformas perceberem que esse é um conteúdo que você gosta, um conteúdo de qualidade. Então, seja bem-vindo, Dr. Peter Liu. É um prazer falar com você novamente. Bom dia, Gabriel, doutor Gabriel Azini. Sempre foi um prazer a gente gravar vídeo junto. Gostei muito. Você ainda é jovem, gosto muito dos seus temas, seus públicos. E para mil públicos, a gente vai publicar esse vídeo nos dois canais. E se comenta, inscreve no canal dele, pergunta, enche o saco dele sobre aquela testosterona que ele fala muito. O fator também, você pode ficar mais jovem, né? A gente está falando, a questão de jovem não é só para ficar jovem, é para ter saúde perfeita. Jovem, o sinônimo de saúde perfeita. Quando você está jovem, você era saúde, de saúde, né? Quando a gente envelhece, e é curioso, né? Eu vou dar uns 5 dicas básicas, mais simples, mas a primeira, eu quero falar o seguinte, que um animal, curiosamente, nenhum animal fica velho. O cachorro, o macaco, leões, os animais sempre vivem jovem. Ele vive aquele momento, sempre vive a juventude. Desde nascer, quando virou adulto, ele vive o último ano da vida dele sempre jovem, né? Você vê o leão macho, ele enfrenta até 35 anos de enfrenta. Quando ele perde um ano, ele morre. O cachorro também, ele sempre pinga, né? O macaco não vai deixar ser macaco, fazer macaquice, porque tu velho, eu vou ter que comportar como o cavaleiro. É só o humano que olha a carteira do RG e sabe que tá velho e fingindo velho. Daí acabou, né? Então, ele acaba rapidamente. Então, ele vive a vida toda no auge e é como a gente quer viver, né? E a gente passa para os nossos seguidores aqui viver sempre uma vida plena, com libido, com a capacidade mental boa, com saúde, poder caminhar, poder fazer tudo que tem prazer na vida, para quando for o momento de chegar ao nosso momento, a gente simplesmente apagar e deixar esse mundo aí ou ir para outra dimensão, né? Exato, morre meditando. Então, a primeira coisa, a idade não existe. Tá? Você tem que ter uma idade virtual a colocar mais jovem, né? Você, por exemplo, colocar 30, eu coloco 30, me exige como 30 anos. Então, você colocar uma idade virtual que você, biologicamente, atinge aquela competência, né? Porque colocar 30, 30 é hoje, né? Você está estudando, trabalhando, então você comporta como 30 anos. Então, você faz exercício físico como 30, exercício da mente como 30, estuda uma língua estrangeira, ou estuda qualquer faculdade, e o exercício físico, você tem a produção de testosterona, né? Você tem esse suporte. Você faz fisicamente 30, mentalmente 30 e hormonalmente 30. Então, você já vai, parece a 30. Então, quando você tem essa competência 30, você não parece velho. Então, esquece o envelhecimento, porque a gente renova, né? Quando a gente faz exame de sangue, todo paciente tem o mesmo padrão. Você não coloca a faixa etária, né? Hoje, Sim. alguém está colocando, mas antigamente não. Todo exame de sangue é igual, adulto, né? Importa 80 anos, 30 anos. Você vê a quantidade de hemácia, né? A hemoglobina são iguais, né? E a gente sempre renova unha. Eu tenho unha de 3 meses. Todo mundo tem unha de 3 meses. Você também tem. Eu tenho 58 anos, mas não tenho unha de 58 anos. Eu tenho unha de 3 meses. O resto eu já acordei. Então, são tudo renovável. Então, a gente, quando foca essa renovação, depois a gente vai falar no final o suprimento que faz essa renovação. Mas, primeiro eu digo, a idade virtual. Ninguém fica velho. Quem fica velho se quiser. Todo mundo pode envelhecer. Mas ninguém precisa ficar velho. Né? Você coloca a idade já, de sua preferência, né? E exercício físico e exercício mental já são 3 dicas. Então, mentalizar na idade. Então, eu que já passei dos 30 também há muito tempo, eu tenho que mentalizar como se eu tivesse 30, tentar fazer tudo como se tivesse 30, aquela energia, aquela disposição,
a prática esportiva. Então, tudo isso vai ajudar a gente a se sentir 10 anos mais jovem, né? É isso? Isso é o primeiro passo. Você convence você finge que tem 30, então você fala rápido, corre, se veste como 30, não vai precisar, eu sou um velho, eu sou senhor, pessoal, tem que... Não faça isso, né? Nem de hipótese nenhuma, corre, pula, brinca, você tem que manter essa energia, se convence você, né? Esquece realmente a idade, não importa, não existe, você tem que entender... Sim. O fácil melhor para você é a idade mental, a idade virtual, né? 30 anos. Então, exercício físico, exercício mental, a gente já falou. O quarto, o quinto seria um suplemento que a gente vai falar que faz a renovação realmente, né? O quinto, para tirar as toxinas. O que faz você envelhecer, né? A gente fala, mente envelhece porque a gente olha na carteira, a gente finge, né? Eu tenho 50 anos. 58 anos, mas eu nunca vivi 58 anos. Eu posso viver como 30, eu posso viver como que nunca fez. Então eu olho para alguém, aquele senhor bonitinho, vou igual a ele, né? Vou fazer igual a ele. Pessoal, que evita. Você começar a fingir. Então, você, na verdade, fingindo velho, né? Então a gente não tem. Essa ideia, prisão mental. Idade não existe, acabou. Tira isso. Né? Idade não existe, essa é a primeira. Essa prisão mental. O outro, toxinas, açúcar que envelhece. E nem vou falar o cigarro, né? Cigarro tem que abandonar, tem que punir, não precisa nem falar, nicotina. Tirando isso, açúcar inflama, a pessoa vai inflamar o quê? Açúcar inflama a pele, inflama a artéria, inflama a veia. Ele inflama endotélio, que a reviste dentro dos vasos. Então, você inflama qualquer lugar. A primeira coisa que envelhece é açúcar, né? Leite, queijo, farinha branca. Então, são as 4 coisas que a pessoa parece mais envelhecida. Tirar um cigarro, né? Claro. Você tem um aspecto, só de você, para de comer açúcar, de qualquer espécie, não é? Açúcar branco, marrom, né? Mascavo, mel. Demerara, mel. Demolado, seja o que for, né? A pessoa fala, e adoçante? A gente estava falando também, assistindo seu vídeo, adoçante, você ativa a insulina no seu cérebro. Você produz insulina, não produz testosterona. Você abaixa na hora. Você não consegue produzir 2 hormônios ao mesmo tempo. Ou você come, né? Ou você fazer sexo. O comer prevalece. Comer é sobreviver, né? Você nem tem comida, né? Então, não vai produzir hormônio. Então, né, nesse aspecto, não existe. A pessoa fala, mas por que nem um pouquinho de açúcar? Mas eu preciso sentir dor. Você é uma fonte de glicose. A gente é doce. A gente produz glicose constantemente. Então, você é uma fonte de glicose, você pede fonte do outro. É inconcebível, né? Imagina uma fonte de água, pede outra fonte. A sua água é mais gostosa. Não existe, né? O macieiro cheio de maçã carregado. Eu quero comer sua maçã. Paga, compra a maçã do outro para consumir. Então, a gente é isso. A gente é doce. Você é produtor de glicose. Então, você não precisa perturbar nessa glicose. Deixa esse organismo administrar essa glicemia, né? Ele vai produzir a quantidade certa, não vai inflamar. E qualquer excesso inflama. Então, a gente produz a glicose, pode utilizar tanto a proteína quanto a gordura para produzir glicose. O ideal é que a gente utilize essa gordura, porque senão a gente fica acumulando gordura no nosso corpo e nunca perde isso. Então, vai chegar a obesidade, quanto mais gordura, mais inflamado a gente fica e vai piorando. E uma dúvida que muita gente tem, doutor Peter, é relação ao açúcar. A gente considera o açúcar, os açúcares doces, mas também os carboidratos refinados, né? Então, a farinha, então pão, macarrão. Ela fala, não, mas eu como pão sem glúten. O glúten não é o açúcar, né? O açúcar é a farinha. Então, mesmo que seja sem glúten, um pão de milho, um pão de polvilho, né, que é da farinha da mandioca, vai ser inflamatório também. É isso? Também. Tudo nessa aumento da glicemia, ele entra parte de açúcar, um açúcar lenta, né? Não é açúcar rápida, mas ele transforma, essa glicemia aumenta. Então, a frutas, né, principalmente aquela uva, colocou uva passa. Uva não passa, gente, não pode pôr uva passa. Né? A banana é muito doce.
A pessoas que usa, mesmo tapioca também, é tudo carboidratos, né? Batata inglesa, a menos batata doce, que é baixa glicemia. Então, você também usa aquela baixa glicemia, né? Praticamente a proteína, gordura, fibra e 1% de carboidratos, que a gente precisa também, para ter energia de digestão. Então, praticamente é um low carb, né? Não precisa zero carb, é low carb. A abobrinha, tomate, nabo, né, salsão, essas que tem menos, né, couve, que tem menos quantidade de glicemia, vai aumentar menos, né? Esse índice glicêmico é baixo. Então, a pessoa precisa um pouquinho conhecimento na internet, pesquisa, você acha nesses produtos, né? Então, são os carboidratos mais saudáveis que tem, que o Dr. Peter falou, que são os carboidratos ricos em fibras. Então, os legumes e as verduras, principalmente, que são ricas em fibras, que vão estimular a sua microbiota intestinal, diminuir a sua inflamação, então, associado ao consumo de fibras, a diminuição de câncer. Então, se você tem um risco genético de ter câncer, consumindo mais fibra, você vai ter menor chance de ter câncer, diminuição de síndrome metabólica, né, de ter hipertensão, dislipidemia, triglicerídeo alto, colesterol alto, HDL baixo, diminuição de obesidade. Então, isso é muito importante também, o consumo de fibras, que o Dr. Peter Liu lembrou muito bem. E eu tenho mais uma pergunta. Eu fiz uma live ao mês passado com você, e a minha esposa assistiu e falou, foi muito boa a live, só que o Dr. Peter parece mais jovem que você, que a sua pele é muito envelhecida. Tem algum segredo, alguma vitamina? Eu já falei com você sobre isso. Alguma suplementação que você pode fazer para parecer mais jovem, para até a pele ficar mais jovem? Existe. Ontem eu fiz uma live com a sua irmã, a doutora Camila Azedi. Ela fala muito, nossa, muito bom. Então, um dos grandes coisas é probiótico, esses alimentos que a gente ingere, né? Tem que criar essa microbioma, na verdade, é uma floresta, a gente tem mais bactéria do que as nossas próprias células. Então, esses probióticos, tem um que eu indico muito, é cogumelo. Ele é prebiótico, ele que alimenta as bactérias boas. Ainda é multimineral, aminoácido e vitamina. O shiitake é um melhor alimento que você podia acrescentar dessa. O único problema é que você não pode comer muito, aquele é meio indigesto, né? Ele começa a estufar. Então, é a quantidade pequena porção, e uns 100 gramas, aí no máximo, né, professor? Você pode dividir com várias pessoas. E aí essa a probióticos, né? Você tem probióticos, tem fibras, essa é a primeira parte. A segunda parte, o que renova a célula é ácido fólico, que a gente usa, a gente vai colocar o link embaixo dos dois, de metilfolato, né? Inclusive, a gente está estudando com o Dr. First, ver se eles conseguem manipular nessa forma de metilfolato, de uma maneira mais fácil de absorver, biodisponibilidade. Ácido fólico é sintético, não é tão legal, mas o certo é metilfolato. E o metilcobalamina, porque o ácido fólico, a gente fala ácido fólico, a gente na verdade, a gente está falando do folato, né? Folatina. É vitamina B9 e B12, né? Isso, B9 e B12. Folato, B9 e metilcobalamina B12, né? A forma ativa, né? Que absorve muito bem. Então, metilcobalamina precisa ajudar a metilfolato para formar a renovação da célula. Então, o que é ácido fólico muda? Ele é como fazer um xerox, né? Ele tem várias funções. Primeiro, ele é prolongar telômero, o último pedaço do DNA, para você fazer xerox, fazer a cópia, né? Prolongar a vida, ele conserta. Então, sem ácido fólico, sem fazer cópia, a pessoa fala, não estou grávida, mas você precisa renovar as suas peças. Então, você faz a renovação, você grávida de você mesmo, né? Então, ele é renovação célula, memória, pele, unha. Então, o primeiro impacto, 3 meses, sua pele muda, né? Cabelo cresce, unha cresce por mas a pessoa fala, mas a gente come folha verde, é a melhor fonte. Só que aí você tem que tomar 1 quilo, come 1 quilo de alface, rúcula por dia, couve, que a gente não faz, a pessoa não faz, antigamente a pessoa fazia, né? E hoje tem muito agrotóxico, então é muito difícil de acesso a isso, né? Aí entra. A primeira coisa quando a pessoa faz químio, cai cabelo, né? Piora a pele, porque parou essa separação celular. Então, a gente não multiplica, a gente separa, divide a célula. Então, o primeiro ácido fólico, ele faz tudo, né? A pele e cabelo é periferia do corpo. É o último que vai renovar, a primeiro que vai estragar, né? A pessoa
Aparece mancha na perna, por que não aparece na perna? Aqui é a periferia, né? Então, vai foldar primeiro, recuperar o último. Então, a primeira substância que a gente fala que ácido fólico, vitamin B12, né? Metilfolado, meticobalamina. Oh, muito obrigado. Então, eu já estou usando desde a última live que a gente fez, você me indicou, já mandei fazer aqui, já estou utilizando, e vamos ver daqui a um tempo, vamos ver o resultado, se eu vou parecer mais novo, daí o pessoal vai comentar aqui se eu pareço mais novo. Então, vou deixar o link aqui dessa fórmula sua, vou deixar, o pessoal pede muito, vou deixar aqui embaixo para o pessoal ver, e queria agradecer a sua presença, essa aula aí que você deu para a gente parecer mais jovem, queria agradecer a sua presença, muito obrigado por ter aceito o meu convite, e a gente se vê também num próximo vídeo. Foi um prazer de conversar sempre, a gente vai gravar mais vídeos para nossos públicos para ter melhor informação.